Vamos então a outra questão de 2014, que traz outro poema simbolista intitulado Vida Obscura. Vamos a ele. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres. O mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sofrimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro, como foi profundo. Cruz e Souza. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Aqui o enunciado, então, coloca a obra de Cruz e Souza em uma comparação com a problemática vivenciada pelo autor. Conforme eu falei para vocês, ele sofreu diversos preconceitos raciais ao longo da vida dele. Então, este enunciado pede para que a gente observe a poética simbolista do Cruz e Souza, mais o seu drama pessoal vivenciado pelo preconceito racial. Vejamos, então, as alternativas diante de: no soneto, essa percepção traduz-se em A. Sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. B. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. C. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. D. Frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. E E. Vocação religiosa manifestada na aproximação com a fé cristã. Bom, a única alternativa diante da aula e o que o enunciado propõe só pode ser a letra A. Sofrimento tácito diante de limites impostos pela discriminação. Então, a sua poesia simbolista vai refletir o seu sofrimento intenso, forte, marcado pela discriminação racial que ele sofre. Então, essa obra densa, expressiva no simbolismo brasileiro vai apresentar também o que foi vivenciado pelo simbolista no que diz respeito à sua realidade, à sua experiência pessoal como um sujeito negro em sociedade. Percebam então que é importante vocês conhecerem não só a expressão poética de determinado autor, mas também aquilo que vai influenciar a sua expressão poética. Porque não só de características simbolistas a poesia do Cruz e Souza é marcada, mas também das suas vivências pessoais, os seus traumas, os seus dissabores, certo? Vejamos então uma outra questão de 2019, é um texto do Raul Pompeia, aquele autor que nós trabalhamos lá no Realismo e Naturalismo, que escreve a obra O Ateneu. Eu mencionei que ele também tem uma inscrição no impressionismo, no simbolismo, como a gente vai ver agora. Inverno, 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 tristes nevoeiros, frios, negrumes da longa treval boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa, uivando como uma legião de lobos, através da cidade de catedrais e túmulos de cristal, na planície, fantasmas que a miragem povoam e animam, tudo isso, decepções, obscuridade, solidão, desespero e a hora invisível que passa como o vento, tudo isso é o frio inverno da vida. Há no espírito o luto profundo daquele céu de bruma, dos lugares onde a natureza dorme por meses, à espera do sol avaro que não vem. Vejamos o enunciado para este texto. Reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética em que se observa a imprecisão no sentido dos vocábulos, b. dramaticidade como elemento expressivo, c.
subjetividade em oposição à verossimilhança. D. Valorização da imagem com efeito persuasivo. E E. Plasticidade verbal vinculada à cadência melódica. E aí, é preciso levar em consideração que a linguagem impressionista mencionada tem uma relação estreita com a linguagem simbolista. Vocês perceberam o uso do S que confere musicalidade. Logo no início, como ele é marcante, não só o S, mas também o uso do R. Então, a gente tem musicalidade, então a gente tem melodia. Por mais que você não compreenda o que é essa plasticidade verbal da letra E, que é a resposta correta, nós temos a cadência melódica causada pelo uso do S, que vai conferir a musicalidade, certo? Então, só pode ser a letra E, porque a letra A vai dizer que há uma imprecisão no sentido dos vocábulos. Não no sentido dos vocábulos, mas no sentido do que está sendo narrado. Ali a imprecisão não é da palavra, mas do contexto. Então, nós temos várias imagens sendo formadas ao longo da narrativa. Isso é a plasticidade verbal. Quando nós temos muitas imagens sobrepostas umas às outras e quando também nós misturamos, nós trabalhamos com o hibridismo textual. Aqui a gente tem um texto em prosa com características da poética. Isso também confere plasticidade. É como se o texto conseguisse se moldar, se reestruturar plasticamente a determinada necessidade do escritor, no caso do Raul Pompeia. A letra B diz que há dramaticidade como elemento expressivo. A dramaticidade, ela não se sobrepõe a essas imagens postas, porque percebam, tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo, cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente, para lá do horizonte. Perpétua solidão inóspita. Então aqui nós temos a voz do vento, que passa uivando como uma legião de lobos. Olha a quantidade de imagens que a gente vai criando em cima dessa narrativa, através da cidade de catedrais e túmulos de cristal na planície. E aí a gente tem fantasmas e todos os elementos que vão compor. Então, nós não temos necessariamente a dramaticidade como um elemento expressivo a ponto de marcar a escrita impressionista, simbolista, porque não é a dramaticidade uma característica do simbolismo e do impressionismo, certo? Mas sim as formas imprecisas, as múltiplas imagens que vão sendo construídas ao longo da leitura. A letra C vai dizer a subjetividade em oposição à verossimilhança. Não há uma relação necessariamente de oposição entre o eu íntimo com a verossimilhança, porque eu posso tentar mostrar a realidade interior, eu posso tentar trazer essa realidade interior como eu a vejo de maneira verossímil. A verossimilhança, ela não está só para o realismo, a verossimilhança está para qualquer situação em que o sujeito queira demonstrar uma dada realidade, certo? Neste caso, é uma realidade interior, então aqui a subjetividade está junto com uma verossimilhança interior, certo? De uma realidade que ele quer demonstrar. E a letra D vai dizer que é a valorização da imagem como efeito persuasivo. Aqui não está tentando convencer, e sim narrar, descrever uma série de imagens que estão acontecendo, que estão sendo sobrepostas diante do inverno, diante das fases da vida, no trecho em que tudo isto é o frio inverno da vida. Então a letra E é a que melhor cabe, né, nesta questão do Raul Pompeia de 2019. Certo, pessoal? Vejamos agora as características da pintura impressionista. Retomo aqui a tela Impressão de 1872 de Claude Monet, e através da tela a gente já pode observar as características desta pintura impressionista, deste estilo. Percebam que nós não temos os contornos nítidos, que há a valorização de uma cena natural,
Há uma tela que trabalha com a subjetividade, porque não é uma imagem objetiva como uma fotografia, por exemplo. Então vejamos as características mais pontuais. A primeira nós já falamos, a ausência de contorno nítido, as formas são vagas, são imprecisas. Nós temos pinceladas soltas para criar um efeito de movimento. Então, o movimento também é uma característica do impressionismo. Valorização da natureza e das suas paisagens, conforme a gente já falou. Em relação ao movimento, percebam que o movimento aqui é diferente do movimento do barroco, em que as pessoas parecem estar se movimentando. O movimento do impressionismo ele tem mais uma relação com o vento e também em tentar retratar o impreciso, aquilo que não tem contorno, mostrando de fato um movimento rápido e não só um movimento de andar, mas um movimento de dançar ou de mexer rápido com o vento, por exemplo, como a gente vai perceber nas outras manifestações artísticas da pintura nessa aula. Efeitos coloridos e luminosos das sombras. Essa tela, por exemplo, impressão de Monet, ela é toda baseada em sombras. E elas, então, vão trazer esses efeitos coloridos e luminosos para a tela, né? Demonstrando essas impressões deste cenário. Pinturas realizadas fora do ateliê, lá no realismo e naturalismo, essa característica já existia e aqui no impressionismo ela se torna de fato algo marcante, porque a luz do dia vai influenciar a pintura do impressionista. Técnicas de pintura que buscam retratar as nuances da luz natural do dia. Então, uma mesma imagem vai modificar se o sol é do meio-dia, se o sol é da tarde, ou se é um pôr do sol, por exemplo, ou ainda se é um amanhecer. Então, a mesma imagem vai sofrer alteração porque a luz do sol vai incidir sobre ela em horários diferentes, com tonalidades diferentes. Nós temos a decomposição de cores. Essa decomposição muitas vezes é feita na própria tela, não é feita na paleta, porque ali na própria tela ele consegue uma nuance específica de cor para aquele dado lugar em que o artista necessita realizar a pintura. Como eu disse, as misturas da tinta são realizadas na própria tela. E nós temos o uso de pinceladas curtas, justamente porque elas vão mostrar um contorno vago, impreciso e também vão trazer movimento para a tela, certo? No Brasil, nós temos dois pintores representativos do impressionismo. O primeiro é o Eliseu Visconti, ele é italiano, mas é radicado no Brasil, então nós o consideramos como um pintor brasileiro. E a Anita Malfatti. Embora essa pintora, essa artista tenha se desenvolvido mais pontualmente dentro da estética expressionista, que nós veremos nas vanguardas europeias, ela também tem quadro dentro da estética impressionista, como nós veremos. Vamos então aos artistas impressionistas e suas produções. Nós temos aqui a Mulher com Sombrinha, de Monet. Vejam como que as pinceladas curtas e a luz do dia vão incidir sobre essa obra. Vejam o movimento, percebam como que a falta de contorno nítido nos auxilia a compreender o vento, por exemplo. É como se nós estivéssemos vendo uma cena, né, e tentássemos fotografar aquele momento em que há o balanço do vento nos cabelos, no vestido, enfim. Observem também o lago com nenúfares, harmonia verde, também de Monet. Vejam esta tonalidade. Os nenúfares são lírios d'água e o Monet ele tem uma série muito grande de pinturas destes lírios d'água, como vocês podem perceber nessa tela e em outras que eu vou mostrar. Reparem na tonalidade do dia. Aqui a gente tem harmonia verde. Embora a tela não caracterize o movimento, ela apresenta a imprecisão, nós não temos contornos nítidos. Há aqui características impressionistas também, a valorização da natureza, da luz do dia. Observem Ponte sobre o Lago de Nenúfares. Olha como a tonalidade modificou. Vejam aqui outra ponte.
nenúfares brancos. Percebam que a ponte é a mesma, mas a tonalidade é outra, diferente ainda da primeira que eu mostrei. Vejam agora esta terceira, a ponte japonesa ou o lago de nenúfares, de Monet, de 1900. Então a tonalidade do dia, os raios solares e também as estações do ano, modificando as pétalas, as cores das plantas, das flores, vão ser fundamentais para o pintor impressionista. Ele vai pintar fora do ateliê e, além de se utilizar de todas aquelas características que vão tentar trazer movimento para a tela, com as pinceladas curtas, ele também vai utilizar a falta de contornos e ainda a luminosidade do dia e das estações do ano. Todas essas características serão fundamentais para a pintura expressionista fora do ateliê, que leva em consideração também a natureza, a uma imagem natural. Aqui nós temos Degas, bailarinas no palco. O Degas é outro pintor que busca demonstrar o movimento. Embora grande parte das suas bailarinas estejam dentro de um cenário, como se fosse uma apresentação, no caso aqui elas estão no palco, ele também pinta fora do palco, né, no cenário natural, como nós veremos. Percebam que a saia, ela não tem contorno nítido, justamente para demonstrar esse movimento, este bailado das figuras que ele vai representar dançando nas suas telas. Outra tela do Degas é esta, Quatro Bailarinas em Cena, de 1890. Olha como os rostos são imprecisos nas suas pinceladas, justamente porque você não consegue apreender a fisionomia delas no momento em que elas estão dançando muito rápido. Você consegue enxergar uma fisionomia, mas não com nitidez. Vejam agora outro artista que também se utiliza do estilo impressionista. Trata-se de Renoir. Percebam as características impressionistas neste autorretrato, em que o artista busca, então, se retratar. Olhem as pinceladas curtas, imprecisas, justamente para trazer este ar característico do impressionismo. Nada de objetividade, mas sim de uma pintura mais subjetiva. Olhem agora outra pintura de Renoir, Retrato de Madame Henriot e também Jovem Mulher Trançando Seu Cabelo, ambas de 1876. Percebam que, embora nós consigamos ver alguns traços mais nítidos, há de forma primordial os contornos imprecisos. Vejam que essas características são muito próximas às características do simbolismo, em relação ao culto ao vago, ao etéreo, ao impreciso. O retrato de Madame Henriot deixa bem marcada essas formas brancas, enevoadas, que o simbolismo tanto apregoa. A diferença é que o impressionismo, ele não se utiliza da religiosidade, marcante na estética simbolista. Vejam agora o Baile no Moulin de la Galette, de 1876, também de Renoir. Percebam que neste baile nós também temos o movimento e as figuras ao fundo que estão dançando também são retratadas com contornos que não são nítidos, que justamente retratam o movimento. É uma obra muito famosa de Renoir e percebemos também essa falta de nitidez nos contornos, não só de quem está dançando, mas das pessoas que estão ao fundo ou até mesmo das que estão em um plano mais próximo. Além disso, reparem nas tonalidades da cor do sol. O sol vai incidir em algumas pessoas como se ele estivesse, e realmente está, sendo transpassado pelas árvores. Então o sol aparece de forma mais evidente em uma pessoa e em lugares da roupa mais do que em outras, por exemplo, que estão na sombra. Então a luz do dia, ela é muito importante para a gente observar essa pintura, que vai receber os raios solares incidindo em determinados locais da tela. Vejam agora outro pintor, agora um pintor nacional, o Eliseu Visconde. Reparem nesta tela, Recompensa de São Sebastião, de 1876. Essa tela já apresenta elementos do simbolismo. Reparem no ar místico, religioso que a tela apresenta.
Nós temos também uma questão onírica, transcendental, metafísica, aí sendo representada. A figura de São Sebastião sendo coroada por um anjo e ali duas mulheres vendo essa cena em um ambiente natural, mas a cor do dia é um pouco diferente dessa cor que nós temos hoje. Há um cenário mais lilás, como se ao mesmo tempo essa imagem pudesse ser aqui neste planeta, mas também em outro lugar, enfim, há uma relação com o onírico, com o mundo dos sonhos aí posto. Então é uma tela que se inscreve mais pelo simbolismo do que pelo impressionismo. Percebam essa diferença. Agora, uma outra tela do mesmo pintor, do Eliseu Visconde, em que há traços do impressionismo. Aqui a gente tem o seu autorretrato de 1902, há um cenário natural, o pintor está se retratando fora do ateliê, os contornos não são nítidos, perceba que o fundo você não consegue distinguir necessariamente qual é a folhagem, qual a plantação ou cenário natural que está atrás dele, e o seu próprio rosto também não está totalmente nítido. Percebam que o uso da sombra também é importante no rosto, conforme a gente pode observar. Agora, mais de perto, mais pontualmente, o uso da sombra é muito utilizado pelo autor para que ele possa fazer o seu autorretrato. Outra tela de Eliseu Visconde é o Beijo, de 1910. Aqui as características do impressionismo também são presentes, a falta de nitidez, até mesmo o movimento, postos na tela. Reparem nas roupas, no entorno, nada é objetivo, fixo. Nós temos aí essa falta de nitidez. Nós temos também a subjetividade posta nesta tela, o beijo. Vejam outra tela de Eliseu Visconde, Moça no Trigal. Percebam como as características do impressionismo também se fazem presente. A superfície do trigal, ela é contínua, mesclada, ela não é separada. Atrás, no fundo da tela, é possível ver duas pessoas em meio ao trigal e os contornos não são definidos, dando a impressão que nós vemos essa imagem, esse cenário natural, mas de longe, ou que há algum movimento em que as partes do trigal se misturam, como a gente pode observar, tornando uma imagem só. Agora, mais pontualmente, de forma aproximada, vejam como a superfície do trigal se mescla, formando um tapete, por exemplo. E agora a figura dos dois homens lá atrás, vocês conseguem enxergar, embora não de forma nítida, mas dá para compreender que são duas pessoas que estão ali. Nós temos aqui agora Anita Malfatti com a tela Meu Irmão Alexandre. Ela que é representante do expressionismo, que é outro estilo artístico que é observado pela pintura, também se inscreve pelo impressionismo. Veja a falta de contorno, a falta de nitidez no retrato em que ela faz do seu irmão. Nessa tela também pode ser observado o uso de sombras, muito recorrente a questão da luminosidade e as demais características do impressionismo. Vejamos agora uma questão do Enem de 2010, para a gente perceber como essa prova cobre o impressionismo e suas características. Temos aqui uma tela de Monet, Mulher com Sombrinha. Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística, que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. B. Usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos que melhor definam as imagens e as cores do objeto representado. C. Retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas. D. Usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta.
E. Usar as sombras em tons de cinza e preto e com efeitos esfumaçados, tal como eram realizadas no Renascimento. Acredito que vocês já sabem qual é a resposta correta. Vamos já de cara excluir a letra B e a letra E, por favor. Não temos aqui o uso de cor preta e, embora o impressionismo se utilize de sombras, não temos tons de cinza e preto com efeitos esfumaçados. As cores, elas são muito variadas para dizermos que o impressionismo se manifesta pelo uso de tons cinza e preto esfumaçado, por favor. Então, B e E já saem da nossa mira. Então, sobrou A, C e D. Qual é a resposta correta em relação às características do impressionismo e a pintura desses artistas que nós vimos ao longo desta segunda parte da aula? Podemos ir à resposta? É a letra D. Usar pinceladas rápidas, de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. Então, este é um recurso para que traga o movimento e cores novas, cores variadas, postas ali exatamente para retratar aquela cor do dia, daquele momento em que há a luz incidindo, seja no horário do meio-dia, do fim da tarde, seja numa estação do ano. Então aqui as cores são muito importantes, por isso elas são misturadas já na tela para criarem ali um efeito próprio, certo? A letra A não pode ser, porque retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. Aqui não tem cor idealizada. A cor é a que está sendo vista pelo sujeito. Percebam que a idealização no que diz respeito à cor, ela não procede, justamente porque eles tentavam capturar exatamente a cor daquele momento do dia ou daquela estação do ano. A mesma coisa em relação ao reflexo da luz solar nos objetos. Nós temos um cenário natural e não necessariamente objetos. Nós temos ali a natureza e as pessoas. Então, essa letra A, ela não dialoga perfeitamente. A letra C coloca que é, então, retratar paisagens em diferentes horas do dia, ok. Recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas. Aqui, no impressionismo, não há a tentativa de idealizar, de deixar a tela perfeita, ou trabalhar com uma idealização a ponto de ir além daquilo que estava sendo visto. O que o artista buscava era retratar a cor real que ele estava observando e o movimento. Aqui essa tela, por exemplo, vai buscar mostrar o movimento através do cabelo, da roupa, e as formas pouco nítidas justamente dão essa ideia de movimento e uma ideia de distanciamento, justamente porque a pessoa não está ali de frente com ela. Ela pode ser vista de longe ou junto com o cenário, nós temos uma mistura. E isso não significa que haja uma idealização. Então, a letra A e a letra C, elas não atingem diretamente o que o enunciado propõe. A letra D é mais direta, porque não há questão relativa à idealização que é posto na letra A e na letra C, certo? Então, usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes da paleta, vão mostrar que esses artistas, então, estavam de olho na natureza, e é uma característica que vai compor o impressionismo comum a esses três autores citados, Monet, Degas e Renoir. Certo, pessoal? Bom, pessoal, com essa questão do impressionismo, nós encerramos a aula de hoje, que buscou apresentar três estéticas, a parnasiana, a simbolista e a impressionista. Espero que vocês tenham compreendido as características específicas de cada uma delas e tenham percebido como o Enem cobra essas estéticas em sua prova. Aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!